Eu sou o Lucas e aqui eu te ensino a investir até você chegar em R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses, mesmo que você esteja começando agora a investir do absoluto zero. E para você poder chegar lá, nesses seus dividendos mensais, você definitivamente precisa saber escolher os melhores ativos, as melhores ações, os melhores investimentos. E um ponto muito importante da sua análise é você conseguir identificar o endividamento da empresa. Qual é o patamar dessa dívida? Afinal de contas, o endividamento controlado pode ser um excelente sinal na hora de você investir. Por outro lado, o endividamento fora de controle, sem dúvida nenhuma, vai colocar o seu investimento em maior risco, ou pelo menos vai fazer ele sofrer mais em alguns momentos específicos da economia que a gente vai falar daqui a pouco mais no detalhe. O endividamento de empresas basicamente funciona de forma muito semelhante ao endividamento de uma pessoa física. Então, pensa o seguinte, você aí, se tivesse precisando comprar um apartamento, o que você normalmente faz? Você vai dar uma entrada, mas você vai precisar financiar uma parte daquela compra do imóvel, pelo menos a maioria das pessoas. Esse financiamento nada mais é do que você tomar um empréstimo no banco e depois pagar ao longo do tempo o valor que você pegou de empréstimo mais uns juros. Se você quer eventualmente abrir um negócio, então vamos imaginar que você quer abrir aí uma loja, você quer vender algum produto na região que você mora, no seu bairro. Se você quiser abrir uma loja, normalmente você pode, né? As pessoas precisam se financiar para conseguir comprar mobília, fazer um investimento inicial, comprar e formar estoque, às vezes até conseguir contratar e pagar os primeiros salários dos funcionários. Então, existe todo um processo de endividamento natural que a pessoa pode acabar fazendo para poder crescer, para lá na frente poder de fato conseguir colher frutos daquele investimento, daquele risco que ela está tomando, tá bom? Também pode ser que as pessoas às vezes precisam tomar empréstimos para conseguir ajudar a fechar as contas e pagar as contas do mês. Isso também acontece e não é assim tão incomum. Às vezes a pessoa pode ter acabado gastando mais no mês, seja por um motivo de necessidade ou não, mas o salário ficou curto e de alguma maneira ela precisou tomar um empréstimo bancário, seja através de um cheque especial ou qualquer outro tipo de empréstimo para conseguir pagar as contas. Então, são alguns dos exemplos do porquê uma pessoa buscaria tomar um empréstimo, tomar uma dívida. Já para as empresas, a dinâmica ela é muito parecida. Pensa o seguinte, se uma empresa quisesse expandir o seu negócio, provavelmente ela vai precisar comprar novas máquinas, ou ainda construir uma fábrica nova, construir ou alugar um galpão novo para poder estocar os produtos, ou aumentar a produção e comprar mais matéria-prima, independente de qualquer coisa. Caso ela queira expandir a sua produção, pode ser que ela não tenha o dinheiro necessário no caixa para conseguir fazer esse investimento todo. Naturalmente, ela vai fazer o quê? Ela vai recorrer a uma dívida, ela vai tomar uma dívida num banco ou através de outro meio de financiamento para conseguir fazer esse investimento, mas ela faz isso acreditando que lá na frente ela vai ter um retorno maior do que o custo da dívida, que vai ser suficiente não só para ela pagar toda a dívida que ela tomou, mas também colocar mais dinheiro no bolso e crescer os negócios. A empresa pode, quem sabe, querer expandir os seus negócios, não investindo e comprando uma máquina nova ou construindo uma fábrica nova, mas comprando uma empresa concorrente. E, normalmente, quando vai por esse caminho, você precisa de um montante de grana bem alto, porque imagina você comprar uma outra empresa concorrente que basicamente tem uma estrutura inteira pronta. Você precisa de muito mais dinheiro. Isso acaba fazendo com que as empresas também busquem empréstimos. Elas vão precisar se financiar para poder crescer. E também pode acontecer, no caso das empresas, de precisarem tomar empréstimos para pagar as contas. Imagina que se o negócio não está indo assim tão bem, ou ainda se as vendas caíram demais, ou os custos subiram muito, pode ser que a empresa precise tomar uma dívida, tomar um empréstimo para conseguir fechar a conta ali do mês, pagar as suas contas ou honrar com os seus débitos. Isso também pode acontecer. Então, você percebeu aqui que tanto para exemplo de pessoa física, nós, como para um exemplo, né, de uma pessoa jurídica, ou seja, de uma empresa, a gente tem motivos que podem ser diferentes, mas na verdade que acabam levando mais ou menos para o mesmo lugar, desse motivo do porquê é necessário ou do porquê que a pessoa ou a empresa recorre ao endividamento. Normalmente ela pode ser dividida em dois grandes cenários, ou ela está tomando uma dívida para crescer, o que potencialmente é bom, porque se a empresa fizer e tomar boas decisões e de fato ela conseguir crescer o seu negócio, aquela dívida que ela tomou
foi muito bem tomada, quer dizer que ela vai conseguir lá na frente ter sucesso e pagar essa dívida e ainda sobrar dinheiro, então ela cresceu sem precisar tirar dinheiro do próprio bolso, ou ela pode ser potencialmente ruim, uma dívida, quando eventualmente a empresa está tomando dívida não para crescer, mas sim para conseguir pagar suas contas do dia a dia. É a mesma coisa nós, pessoas físicas, em vez de a gente tomar uma dívida para quem sabe comprar um ativo, né, ou comprar um imóvel, e lá na frente ter um patrimônio maior, eventualmente a pessoa pode tomar uma dívida para conseguir pagar a conta do cartão de crédito no final do mês. Isso não é bom. Isso quer dizer que tem um problema ali sério de controle de gastos, ou ainda um problema sério de receita, de salário, da grana que está entrando no final do mês. Então, ter dívidas não necessariamente é algo negativo. Você precisa, na hora que estiver analisando aquela empresa, que você for investir, identificar se aquela dívida da empresa é uma dívida potencialmente boa, então é uma dívida alta, mas que de alguma maneira está fazendo a empresa crescer ou oferece boas perspectivas no futuro para que a empresa saia maior lá na frente, ou se a dívida da empresa é uma dívida potencialmente ruim, que é aquela dívida que, na verdade, a empresa está se endividando para conseguir fechar as contas e não está crescendo porcaria nenhuma, ela está simplesmente precisando de dinheiro emprestado para conseguir honrar com os pagamentos que ela já se comprometeu. É extremamente importante você conseguir diferenciar esses dois tipos de dívida. Não quer dizer que se a empresa tomou dívida para crescer, necessariamente é algo que está seguro e bom. Não. Pode ser que esse crescimento não dê certo e a empresa não conseguiu o resultado e tem dívida para pagar. Mas, quando a empresa tomou a dívida para crescer, ela é potencialmente positiva, porque se as coisas correrem como planejado, provavelmente essa empresa vai conseguir pagar a dívida com tranquilidade, ainda vai trazer mais resultado para o acionista lá na frente. Tá? Então, ter dívidas não necessariamente é algo ruim. Agora, você precisa prestar atenção nisso, porque quando uma empresa está muito endividada, seja por uma boa causa ou por uma causa ruim, independente disso, isso faz com que a empresa fique mais vulnerável. Olha só, não sei se você sabe, mas basicamente a gente tem uma taxa básica de juros no Brasil, que é chamada de taxa Selic. Ela tem esse nome, né, taxa básica de juros, porque ela é definida pelo Banco Central e ela vai reger o custo da dívida para basicamente todo o mercado. Seja você uma pessoa física pedindo empréstimo, seja uma empresa precisando de um financiamento para se capitalizar e poder crescer. Todos esses motivos, seja pessoa física, pessoa jurídica e os porquês, isso faz com que, de qualquer maneira, as dívidas estejam lá, de alguma maneira, atreladas e seguindo o que a taxa Selic coloca para a gente. Então, quer dizer que se a gente está com uma taxa Selic muito alta, isso automaticamente faz com que o custo da dívida para todo mundo, empresas ou pessoas físicas, fique mais alto. Assim como, né, do lado contrário, se a taxa Selic é baixa, quer dizer que você tomar uma dívida fica muito mais barato. Quer dizer que você tomar risco para investir fica muito mais atrativo, tá bom? Então, dito esse contexto básico sobre o que é taxa Selic, você, se olhar agora recentemente e procurar aí no mercado, você vai ver que a taxa Selic está bem alta. A gente está com uma taxa de 13,75% ao ano. Para você ter uma ideia, essa é uma das taxas mais altas que a gente viu na última década. Isso quer dizer que está caro pegar empréstimo. E quem já pegou empréstimo quer dizer que está caro conseguir honrar com as suas dívidas e fechar a conta no final do mês. Muito diferente do que a gente tinha um ano e meio atrás, quando a taxa básica de juros estava extremamente baixa. Quer dizer que a taxa básica de juros subiu muito e subiu rápido. Isso fez com que empresas que lá atrás, por algum motivo, pediram mais empréstimo para conseguir, contraíram mais dívida, para conseguir se financiar e crescer, hoje conseguem se encontrar e se identificar em posições mais vulneráveis. Quer dizer que essas empresas cada vez mais precisam de dinheiro para conseguir honrar com aquela dívida, conseguir pagar os juros. Isso deixa a empresa, normalmente, em uma sinuca de bico ali, tendo que escolher entre ou diminuir os seus custos para conseguir honrar com essas dívidas, ou ainda ter que priorizar vender algum pedaço da sua empresa para conseguir diminuir a sua dívida e se colocar numa posição mais segura. Beleza? Empresas que possuem dívida, nesse cenário todo que eu te disse, de crescimento de taxa Selic rápida, fez com que a empresa precisasse, de alguma maneira, cuidar melhor do caixa, de alguma maneira, cuidar melhor do dinheiro dela. E precisasse priorizar, pelo menos, a redução ou o controle dessa dívida. Caso contrário, ela pode se encontrar num momento e num ponto muito vulnerável lá na frente de mercado. Então, em cenários como esse que a gente está vivendo, ter uma dívida, e normalmente uma dívida cara,
faz com que o seu investimento acabe sofrendo demais, faz com que essas empresas endividadas demais possam, né, e tem uma predisposição maior de ver as ações se desvalorizando. E aí você vai ver, por consequência, o seu patrimônio diminuindo também. Beleza? Então, fica ligado com empresas muito endividadas. Lógico, existem empresas que são empresas maiores, que são empresas que têm um histórico de boas pagadoras, que têm notas, né, de confiança melhor no mercado. Isso faz com que essas empresas consigam pegar empréstimos com taxas melhores. É igual a gente, pessoa física. Pô, pensa o seguinte, se você é um bom pagador, se você sempre paga suas contas em dias, se você raramente toma um empréstimo e quando você toma um empréstimo você paga rigorosamente em dia, sem nenhum tipo de atraso, sem multa, você provavelmente vai ter um score maior. Se você tem um salário mais alto ou ainda um salário com certa estabilidade, um emprego estável, isso tudo vai fazendo com que você tenha uma nota boa. E na hora que eventualmente você chegue num banco para pedir um empréstimo, esse banco ele vai te dar uma taxa de juros melhor, mais atrativa. Não quer dizer que seja barata, só quer dizer que ela possivelmente é mais atrativa do que, quem sabe, o seu vizinho aí. Se o seu vizinho é um mau pagador, está devendo para todo mundo, está com o nome sujo na praça, ele provavelmente não vai nem conseguir pegar o empréstimo, e se conseguir pegar o empréstimo com algum banco, a taxa de juros dele vai ser gigantesca. Porque, de verdade, quem vai querer emprestar dinheiro para o seu vizinho que não paga ninguém? A chance de tomar um calote é enorme. Então, o banco vai cobrar um juros muito alto para poder convencer esse banco de correr o risco todo de emprestar dinheiro para o seu vizinho, diferente de você, que é um bom pagador e tem uma nota boa. Você provavelmente consegue juros, um financiamento com taxas melhores. Beleza? Isso funciona da mesma forma para empresas. Empresas boas pagadoras, empresas com bom reconhecimento na praça, que tenham ali receitas maiores, que tenham boas margens, essas empresas normalmente conseguem acessar crédito mais barato do que aquelas outras empresas que normalmente têm um histórico de estar sempre enrolado, sempre com problema de caixa, sempre atrasando o pagamento, ou ainda com notas de avaliações aí não tão boas, beleza? Então, para as empresas a dinâmica é exatamente a mesma. Quanto melhor a empresa, mesmo que ela tenha uma dívida, provavelmente ela está numa posição mais confortável do que aquelas empresas ali que estão um pouco com o nome sujo na praça ou ainda passando por maus bocados, tá bom? Então, você precisa agora aprender como você vai conseguir identificar quais essas melhores empresas, esses melhores investimentos, para que você consiga investir o seu dinheiro e buscar os seus R$ 1.000 pingando na conta todos os meses, mesmo se você for um pequeno investidor que está começando agora nesse mercado de renda variável, tá? Então, por isso, eu quero te contar agora, a partir deste momento, alguns dos indicadores que você pode usar na hora de você buscar informações e fazer as análises aí dos seus investimentos, tá? São indicadores que a gente chama de indicadores fundamentalistas. Ele tem esse nome muito feio, mas na verdade é um nome que se dá para indicadores que medem os resultados da empresa. Esses indicadores, eles são bem legais porque, primeiro, hoje em dia são fáceis de serem encontrados, você consegue encontrar em plataformas gratuitas, então isso é ótimo, afinal de contas você não precisa gastar dinheiro para conseguir encontrar essas informações, e você consegue, de forma bem rápida, ter um bom indicativo do que está acontecendo com o resultado da empresa. Se a empresa está entregando lucro, se a empresa é rentável, se a empresa está endividada demais ou não, se a empresa está crescendo receita, está crescendo lucro. Então, hoje, especificamente, na live de agora, a gente vai falar sobre o pilar de dívida. Mas você vai conseguir identificar muitos outros indicadores importantes para estudar ter outros olhares dos resultados da empresa, além das dívidas que a gente vai falar hoje. Fechado? Então, vamos lá. O que você precisa ter clareza, tá? Você precisa entender primeiro sobre um indicador que eu chamo de indicador de dívida líquida sobre patrimônio líquido. Vamos primeiro falar da dívida líquida. A dívida líquida, basicamente, é uma continha em que a gente pega toda a soma de toda a dívida que a empresa tem para pagar. Então, todos os empréstimos que a empresa fez, seja empréstimo para construir uma fábrica nova, quanto empréstimo para, quem sabe, pagar as contas no final do mês. Não interessa. Todas as dívidas da empresa são somadas. E aí a gente pega e subtrai esse valor de todo o dinheiro que a empresa tem, todo o dinheiro em caixa. Seja o dinheiro que ela já tem em caixa ou o dinheiro que ela tem a receber de curto prazo. Sabe quando você paga no cartão de crédito, que você parcela? Então a empresa também vai receber parcelado esse valor. Mas de qualquer maneira, você já se comprometeu a pagar esse valor. A empresa vai receber esse valor
que você pagou no cartão. Então, a gente considera isso como caixa também. E a gente faz essa conta, dívida bruta menos o caixa, e a gente chega no final no que a gente chama de indicador de dívida líquida. Isso é uma parte do cálculo, tá bom? Se você olhar uma dívida líquida muito alta, muito grande, quer dizer que a dívida da empresa é tão alta, mas tão alta, mas tão alta, que quando a gente subtrai o caixa, ainda assim a dívida da empresa continua enorme. Então, uma dívida líquida muito alta é um sinal de que a empresa tem uma dívida gigante. Ah, Lucas, então quer dizer que quando eu encontrar uma dívida líquida enorme de muitos milhões de reais ou até bilhões de reais, a empresa está super endividada? Calma. A empresa tem bastante dívida, mas pode ser que ela seja uma empresa que também faz muito dinheiro, que traz muita receita. E aí você pode ficar míope nessa análise. Pensa assim comigo. Eu posso ter uma loja na minha esquina ali, uma padaria da esquina do meu bairro, que tem uma dívida de R$ 1.000, tá bom? Mas essa padaria ela é bem pequenininha, ela vende poucos pães por dia. Ela fatura, sei lá, R$ 2.000. Então, pô, R$ 1.000 de dívida para uma padaria que fatura só 2.000, parece ser uma dívida grande. Eu também posso ter uma dívida de R$ 2.000, mas isso do mercado do bairro, aquele mercado que fatura R$ 100.000. Então, se eu olhar só para a dívida da padaria é 1.000, a dívida do mercado é 2.000. Nossa, o mercado está bem mais endividado, tem o dobro de dívida do que a padaria. É verdade. No valor, né, absoluto, em termos de tamanho de dívida, de fato o mercado tem uma dívida 2 vezes maior que a da padaria. Mas, pô, o mercado vende muito mais, né? O mercado tem muito mais cliente, gera muito mais receita do que a padaria da esquina, que vende ali meia dúzia de pães. Então, putz, quando a gente relativiza, né, o tamanho daquele negócio, quanto que aquela empresa está vendendo contra a dívida, pode ser que esse cenário mude bastante. Então, por isso que você precisa olhar a dívida líquida não sozinho, mas você precisa também olhar com outro indicador combinado. O primeiro indicador que a gente vai olhar aqui é o patrimônio líquido da empresa, tá bom? Patrimônio líquido é o total de bem da empresa, então tudo que a empresa tem de bens e direitos, menos as obrigações financeiras que a empresa tem para pagar, tá bom? Quando a gente faz essa continha, a gente chega no patrimônio líquido. Então, se a gente pega a dívida líquida e divide pelo patrimônio líquido, a gente vai chegar num valor. Esse valor vai dar uma referência muito boa para a gente se a dívida da empresa é muito grande versus o tamanho que a empresa tem de fato. Então, vai dar uma referência muito boa se a dívida daquela padaria é muito grande versus o tamanho da padaria e se a dívida do mercado do bairro é muito grande versus o tamanho do mercado do bairro. Fechou? Esse indicador é bem legal para te dar essa referência e poder te ajudar a comparar empresas que sejam de tamanhos diferentes. Porque quando a gente faz essa conta, independente se é o mercado ou se é a padaria, eu vou relativizar o tamanho da dívida versus o tamanho daquele negócio. E essa conta eu vou conseguir comparar essas duas empresas que são, às vezes, de tamanhos diferentes, de segmentos, setores diferentes, tá? Vou te dar um exemplo aqui, né? Se a gente pega, por exemplo, uma empresa bem conhecida, não sei se você já ouviu falar aí, uma tal de Taesa. A Taesa é uma empresa de transmissão de energia elétrica. Ela é uma empresa que é uma queridinha na Bolsa de Valores, aí tem bastante investidor que adora ela, porque ela costuma pagar bons dividendos. Mas eu quero pegar o exemplo da Taesa para poder falar sobre o indicador dívida líquida sobre patrimônio. O indicador dela atualmente, né, esse indicador dívida líquida sobre patrimônio líquido, está em 0,99. Isso quer dizer que, vamos arredondar para 1, tá? Isso quer dizer que a cada R$ 1 de dívida líquida que ela tem R$ 1 de patrimônio. Quer dizer que é bem equivalente, está bem equilibrado. Fechou? Esse daqui é uma forma de você analisar. Você pode encontrar, se você encontrar uma empresa que tem uma dívida líquida por patrimônio líquido, sei lá, de 2 vezes, putz, a dívida da empresa é bem maior do que o patrimônio da empresa. Merece uma atenção bem grande. Quer dizer que essa empresa está mais endividada. Mesmo se ela for uma empresa, independente do tamanho dela, se é uma empresa grande, pequena, se é a padaria, se é o mercado, quer dizer que a dívida dela é 2 vezes maior do que de fato ela tem de patrimônio. Merece um ponto de atenção. Em compensação, se você encontra dívida líquida dividido por patrimônio líquido bem pequenininho, aí é um excelente sinal. É um sinal de que a empresa realmente tem uma dívida muito pequena comparada ao seu patrimônio. Pode ser que o valor absoluto da dívida dela seja enorme, sejam muitos milhões de reais, mas o patrimônio dela é tão grande, mas tão grande, que quando a gente faz essa continha aqui, né, e compara o tamanho da empresa com o tamanho da dívida, a gente vê que a dívida, na verdade, ela é bem pequena. Isso é um ótimo sinal. Fechado?
Como uma boa referência que eu quero te entregar aqui, eu gosto de olhar para empresas que tenham dívida líquida dividido por patrimônio líquido menor do que uma vez, tá? Então 0,3, 0,4, 0,99 é menor do que 1, boa, é um bom sinal. Quer dizer que a dívida, na minha leitura, como referência que eu estou te dando aqui de ponto de partida, a dívida da empresa é uma dívida controlada, é uma dívida equivalente ao tamanho da empresa, pode ser sim um bom sinal de que aquilo não deve ser um problema para a empresa. Pô, Lucas, mas está falando de bom sinal e tal. Por quê? Olha, você nunca, em hipótese nenhuma, deve tomar uma decisão baseada em um único indicador. Você precisa olhar vários indicadores para você conseguir ter uma foto mais completa do panorama da empresa. Então, por isso eu quero te falar de mais um indicador para te ajudar ainda mais a conseguir identificar o tamanho do endividamento de uma empresa, que a gente vai falar agora sobre o indicador dívida líquida dividido por EBITDA. Beleza, dívida líquida eu já te expliquei o que é, já falamos agora há pouco, não vou ser repetitivo aqui, mas eu quero te falar um pouquinho sobre o EBITDA. EBITDA é um nome horroroso, mas não fica assustado. A galera gosta de dar essas siglas, esses nomes feios, mas eu quero te explicar para você ter clareza e entender o que você vai fazer com esse EBITDA, como que você vai interpretar o EBITDA, tá? O EBITDA ele é uma aproximação do potencial de geração de caixa de uma empresa. Pô, Lucas, você falou que você ia me ajudar e você falou um monte de coisa difícil aí e não me ajudou em nada. Tá, se liga aí, eu vou te dar um exemplo agora, tá? Vamos fazer um comparativo com a gente aqui, com a nossa vida, o nosso dia a dia. Imagina que a gente tem o nosso salário, tá? A gente recebe no final do mês, aí pinga a nossa grana, o nosso salário. Vamos imaginar que a gente vai agora olhar quais são as nossas contas básicas para conseguir sobreviver durante o mês. O que seriam contas básicas? Pô, se você pagar aluguel, aluguel é uma conta básica. Se você precisa pagar condomínio, vamos considerar que condomínio é uma conta básica, senão você não quer ser chutado do seu apartamento, aí você não quer ficar sem casa, então você precisa pagar condomínio. Luz também é importante, né? Você não quer ficar no escuro, senão não adianta fazer nada, você não vai nem conseguir manter os alimentos na geladeira, não vai ter energia. Então, luz, água, que é o básico, e o mercado para você poder comprar comida ali e abastecer o seu corpo de energia, tá? Então, isso daí são as contas básicas, aquele assim mínimo, ó, se eu precisar viver um mês, esse é o mínimo que eu preciso. Se a gente pega, então, o seu salário e subtrai o mínimo que você precisa para poder viver, o resultado disso a gente chama de EBITDA. É o seu potencial de sobrar dinheiro no final do mês. É o potencial da empresa de gerar caixa. Pô, Lucas, mas por que você está falando potencial, potencial, potencial? Ó, assim como você não gasta só com essas contas, você acaba gastando com outras contas aí. Ah, você paga internet, você eventualmente aí compra um tênis ou uma roupa nova de vez em quando, você pode ter algum gasto na farmácia, com saúde, alguma saída ali com a sua família, um restaurante que você vai. Então, tem outros tipos de gastos que acabam acontecendo todos os meses. Então, esses gastos, de fato, né, você vai subtraindo do seu salário, no final vai sobrar uma grana, que seria o seu lucro, que seria o lucro da empresa, aqui fazendo esse paralelo. Então, quando a gente fala que o EBITDA é o potencial de geração de caixa, é quanto que a empresa poderia gerar de caixa se ela realmente focasse só em fazer o pagamento do mínimo dela para conseguir manter ela rodando. Isso não quer dizer que ela não tenha outras contas na prática para poder pagar, tá? Então, essa é uma aproximação do como eu consigo te explicar essa sigla feia chamada de EBITDA de forma mais simples e que a gente consiga trazer para o nosso dia a dia. Fechou? Então, quando a gente pega o indicador dívida líquida, que então é o indicador dívida menos todo o dinheiro que a empresa tem no caixa, ou seja, quanto que a pessoa tem que pagar a dívida subtraindo do valor que ela tem na carteira dela, aquela grana que ela já tem disponível ali, e divide pelo EBITDA, que é esse tal dessa aproximação da geração de caixa, a gente chega num número, tá bom? Esse número vai nos dizer se a dívida da empresa está muito alta ou está muito baixa. Quanto mais alto for esse número, quer dizer que maior é a dívida da empresa, quer dizer que a dívida dela é muito grande versus o quanto de dinheiro ela consegue fazer sobrar no final do mês se ela apertar o cinto. E aí, pensa o seguinte, se você mesmo apertando o cinto, você ainda tem uma dívida grande para pagar, não é um bom sinal, né? Quer dizer que você pode ter algum tipo de problema mais sério, você pode aí acabar se enrolando com essa dívida. Em compensação, se você, apertando o cinto, consegue quitar essa dívida rápido, ótimo sinal, quer dizer que a sua dívida provavelmente está bem controlada, tá bom?
O EBITDA, ele é um número, né, ele é um indicador aqui que a gente olha nos últimos 12 meses, então no último ano da empresa. Por isso que a galera gosta de interpretar esse indicador da seguinte forma. Vou pegar aqui o exemplo da Taesa, tá, que é a empresa que a gente usou e escolheu hoje para falar. A dívida líquida dividido pelo EBITDA da Taesa, nesse momento, é 3,11 vezes. A gente interpreta ele da seguinte forma. Se a empresa, no caso aqui a Taesa, continuar gerando esse EBITDA, né, essa aproximação do potencial de geração de caixa dela, igual ela fez no último ano, daqui para frente, quer dizer que ela demoraria um pouco mais de 3 anos, 3,1 anos, para conseguir quitar toda a sua dívida líquida. Beleza? É assim que a gente interpreta esse indicador de dívida líquida sobre EBITDA. Se a gente olha, então, dívida líquida dividido por EBITDA menor do que 2, por exemplo, quer dizer que a empresa, mantendo a sua geração de caixa que ela fez no último ano, ela conseguiria quitar toda a sua dívida que ela tem nesse momento em até 2 anos, né, em 2 anos aproximadamente. Beleza? Como referência para conseguir te ajudar a entender o que é uma dívida alta ou dívida baixa, olha, eu costumo dizer que um indicador dívida líquida dividido por EBITDA menor do que 3 é um sinal legal. Quer dizer que a empresa está com uma dívida aí relativamente controlada. Se for menor do que 2,5, ou seja, 2,5, melhor ainda. Quer dizer que a empresa realmente está num cenário bem tranquilo para pagamento de dívida versus o que ela gera de dinheiro ao longo do tempo. Fechado? Se você encontra uma empresa aí que tem dívida líquida dividida por EBITDA de 4, 5 vezes, cara, fica ligado. Merece um ponto de atenção muito grande, porque pode ser que essa empresa esteja com uma dívida aí grande demais para o tamanho que ela tem hoje. Fechado? Então, ainda que você encontre essas siglas que não são muito bonitas, eu sei que elas são feias, eu sei que elas têm nomes complicados, você viu que não é assim um bicho de 7 cabeças conseguir identificar e interpretar esses indicadores. E esses indicadores, eles já te dão um excelente direcionamento de, putz, essa dívida é alta, essa dívida é baixa, isso aqui está num bom sinal, não está num bom sinal. Depois você vai continuar aprofundando. Pô, Lucas, como que eu vou continuar aprofundando? Olha, compara a empresa com empresas concorrentes do mesmo setor. Pô, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu estou analisando a empresa aqui, Lojas Renner, tá? Que vende aí, é uma empresa de varejo focado em vestuário. Ah, eu posso comparar ela com a Riachuelo, eu posso comparar ela com a C&A, posso comparar com a Track and Field, eu posso comparar com a Centauro. Então, tem algumas empresas do varejo que atuam em segmentos próximos, né, de vestuário, por exemplo, que eu posso fazer esse comparativo entre essas empresas para identificar qual que está mais endividada, qual que está menos, e isso já vai me dar um excelente indício do que é melhor, do que é pior. E em momentos de crise, como que a gente está vivendo agora, em que a taxa de juros acaba ficando muito alta, isso faz com que o custo da dívida vá lá para cima. E custo da dívida alto, para quem tem uma dívida elevada, dá aquela apertada no final do mês. Isso não é um bom sinal, beleza? O que a empresa acaba fazendo quando ela está muito endividada é que em momentos como esse ela acaba sofrendo mais, ela acaba perdendo o resultado, ela acaba diminuindo o lucro. Por quê? Porque ela acaba priorizando ter que pagar essa dívida mais rápido. Ela vai diminuir custo, ela vai ter que eventualmente mandar algumas pessoas embora, e aí isso é ruim, pode impactar a produtividade da empresa, pode fazer a empresa ficar menor, vender menos. Pode ser que ela tenha que diminuir o lucro no final, ou seja, ela não vai conseguir mais distribuir tanto dividendo, porque ela vai ter que priorizar o pagamento dessa dívida. Então, se ela paga a dívida, sobra menos dinheiro no final para distribuir para os acionistas. Então, pode ser que os dividendos diminuam, que é o que acaba acontecendo na maioria das vezes. Então, uma empresa muito endividada, em momentos de crise em que a dívida fica muito cara, a gente, como acionista, acaba sofrendo também, né? A gente pode colocar não só a empresa em risco, como o nosso resultado, os nossos dividendos podem acabar diminuindo também. E aí, pô, não é bacana, né? A gente que gosta de dividendo, gosta de ver o dinheiro pingando todo mês na conta aqui de forma de renda, em forma de renda passiva, a gente quer que o dividendo cresça, a gente quer que cada mês que passa a gente receba mais dividendos. E não que a empresa passe a diminuir o pagamento, porque ela precisa quitar suas dívidas primeiro. Fechou? Então, fique sempre muito ligado. Você precisa conseguir identificar se a dívida é alta, se a dívida é baixa, se isso pode ser um risco para a empresa ou não, em que momento da economia a gente está passando, se nesse momento a dívida alta é um risco maior ainda ou não, e conseguir identificar se a dívida da empresa é boa, potencialmente boa, então quer dizer que a empresa tomou dívida para crescer, para fazer ela amanhã ser uma empresa maior, mais robusta, líder de mercado e tal,
ou se essa empresa, na verdade, tomou dívida para conseguir pagar as contas, que esse daí é o pior cenário de todos. Fechado? É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, aqui da live de hoje. Segue firme nos seus aportes, nos seus investimentos. Segue firme aqui comigo no canal, que aqui eu te ensino como que você investe para ter R$1.000 pingando na conta todos os meses, mesmo que você esteja começando agora do absoluto zero. Fechado? Grande abraço e até a próxima.